Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver a questão 26 da prova de física do vestibular seriado da UPE, processo de ingresso 2020, primeira fase. Mas antes de ler o enunciado, eu quero te fazer aquela velha pergunta. Já está inscrito no nosso canal? Não. O que é que falta? Se inscreva! Ative as notificações e, se gostar da aula, deixe o seu like. Isso para você é nada e para o nosso canal é muito importante. Combinado? Vamos lá para a leitura do enunciado? Em um dia de muito vento, cuja velocidade pode atingir 80 km por hora horizontalmente, um bombeiro tenta apagar um incêndio em determinado prédio, a uma altura de 30 metros do chão. No topo da escada do caminhão, à mesma altura do fogo, o bombeiro aciona o jato d'água de uma mangueira com velocidade de 20 metros por segundo e um ângulo de 45 graus com a vertical. A que velocidade horizontal aproximada o vento precisa estar nesse momento, a fim de que o jato d'água chegue ao local do fogo, se o bombeiro estiver distante 60 metros do incêndio? Entendi. Pessoal, eu tenho aí uma composição de movimento. Na horizontal, o que é que eu tenho? Eu tenho a velocidade do vento para o solo e tenho a velocidade que o jato d'água tem. Veja que essas duas velocidades na horizontal vão se compor, me dando uma velocidade resultante. E na vertical, o vento não interfere na vertical, tem apenas uma componente da velocidade inicial. Isso nada mais é do que um lançamento oblíquo com um detalhe a mais, que é essa componente na horizontal que envolve também a velocidade do vento. Não vai ser difícil a resolução, mas é uma questão interessante. Como é que se resolve? Como toda questão de lançamento oblíquo. É um lançamento oblíquo. Você separa os movimentos, não precisa de fórmula nova. Como na horizontal o movimento é uniforme e na vertical é move, você analisa, faz as contas separadamente. E é isso que eu vou fazer, tá? Porém, eu vou construir uma figura para ficar melhor para você entender essa resolução, certo? Acompanha aí. O piso, né, o solo, que ele chama de chão. Tá aí o prédio. A 30 metros de altura, a escada eleva o bombeiro até 30 metros de altura. É dali que sai o jato a essa velocidade inicial, que você sabe o módulo, que é de 20 metros por segundo. Tá aqui, ó, 20 metros por segundo. Agora não se esqueça que ele diz que essa velocidade inicial forma com a vertical o ângulo de 45 graus. Para fechar as informações, ele também disse que a distância do bombeiro até o prédio, até o incêndio, é de 60 metros. Então vou marcar essa distância aí de 60 metros. Muito bem? Vamos resolver. Olha só, o que é que você já sabe? Você sabe que o módulo da velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Ele deu isso aqui para você, ó, 20 metros por segundo. Lá no início da prova, a aceleração da gravidade, lembra antes da primeira questão? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E não tá aí, deveria estar, mas eu acredito que todos sabem que vai ser importante os valores do seno e do cosseno de 45 graus. O seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus e vale raiz de 2 sobre 2, certo? Muito bem, então vamos lá. Primeiro, o que vai acontecer? Eu vou separar essa velocidade inicial nas suas componentes. Na componente vertical, tá aqui, ó, que eu vou chamar de V0y, na vertical, e na componente horizontal, que eu chamo de V0x. Pode ser? Muito bem. Lembre-se que aqui ainda tem a velocidade do vento. Essa velocidade do vento é a pergunta, é ela que eu quero, tá? Eu tenho a velocidade do vento que vai compor uma resultante na horizontal. Só que essa velocidade aqui na horizontal, ela não interfere na vertical. A componente de um vetor numa direção perpendicular à sua é nula. Então o movimento vertical vai depender exclusivamente dessa velocidade inicial e, claro, da interferência da aceleração da gravidade. Logo, o movimento vertical vai ser um movimento uniformemente variado. Vamos organizar? Então veja, na vertical é movimento uniformemente variado. E o que é que eu quero? Eu preciso saber quanto tempo subiu, porque o que vai acontecer é essa trajetória aqui, não é o arco de parábola, mas eu preciso saber quanto tempo subiu. Vai subir até atingir que velocidade na vertical? Na vertical,
0 na vertical, porque continua com a componente da horizontal, tá? Então eu vou pensar em V igual a V0 mais AT, equação horária da velocidade do move. A componente vertical no instante final é 0. A inicial, vamos lá. Observe que V0y, para esse triângulo aqui, dê uma olhada, ó. Tá vendo esse triângulo? V0y é cateto adjacente. Então V0y vai ser V0 cosseno de 45. V0y vai ser V0, que é 20, raiz de 2 sobre 2. V0y vai ser 10 raiz de 2. Embora V0x seja também, vamos deixar isso para depois, tá? Então tá aí, vamos pensar na horizontal depois. Tá aí V0y. Então fica 10 raiz de 2. Se eu orientar a trajetória para cima, a aceleração é menos g é menos 10. Tempo só de subida. Estou achando o tempo de subida. Veja que o tempo de subida, então, será, passa para o outro lado, fica 10 raiz de 2, o 10 passa dividindo, vai, divide aqui, ó. E aí, o tempo de subida, deixa eu voltar a cor original aqui, manter o padrão, tá? Viajei aqui na cor, vamos lá, azul, pronto, agora sim. E então, o tempo de subida será raiz de 2 segundos. Porém, pessoal, o corpo retorna ao plano horizontal de lançamento. Veja que ele é lançado de um plano horizontal e retorna a ele. Quando isso acontece, e só quando isso acontece, tá? O tempo de descida é igual. Logo, o tempo total fica o dobro do tempo de subida. Isso porque ele retorna ao plano horizontal de lançamento, certo? Então, o tempo total, que ele sobe e desce, esse tempo total será 2 vezes raiz de 2 segundos, certo? Esse é o tempo total. Agora, o que acontece nesse tempo? Volta lá na figura. A água percorre em relação ao solo esses 60 metros. Com que velocidade? Com V0x mais V, que é uma composição de movimento. É a velocidade da água mais a velocidade do vento. Concorda? Já que estão no mesmo sentido? Então, veja lá. Na horizontal agora. Na horizontal, o movimento será uniforme, já que a aceleração não interfere, visto que a aceleração está na vertical. E no movimento uniforme vale o quê? Vale que o ΔS é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Qual que é o ΔS na horizontal? Os 60 metros. Quem é a velocidade? É a componente horizontal da velocidade inicial, que é V0x. E aí aquilo que eu falava, V0x também é 10 raiz de 2, porque o ângulo de 45 graus me dá componentes de mesmo módulo, visto que o seno e cosseno têm o mesmo valor. Então, V0x também vale 10 raiz de 2 metros por segundo, entende? Então, é 10 raiz de 2 mais a velocidade do vento, num tempo total de 2 raiz de 2. É isso, certo? Veja que eu ainda posso dividir esse 30 por 2 aqui, desculpe, né? 60 por 2 dá 30. E assim fica 30 igual a 10 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 vezes 10, 20. Mais V vezes raiz de 2. V vezes raiz de 2. 30 menos 20... V raiz de 2 igual a 10, certo? Um pouquinho mais de espaço na lousa. Então, veja que eu vou racionalizar, já que eu vou passar dividindo, vai ficar 10 sobre raiz de 2. Matemática básica, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Então, V será 10 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 10 por 2, 5. A velocidade do vento, então, tem que ser 5 raiz de 2 metros por segundo. 5 raiz de 2 metros por segundo. Vamos procurar a resposta? Volta lá. 5 raiz de 2 metros por segundo. Letra A. Está aí o gabarito da questão 26. O gabarito correto, então, letra A. Então, pessoal, vou ficando por aqui, desejando um excelente estudo, deixando também aquele forte abraço. Até a nossa próxima aula.